Olha, proteger um imóvel aqui no Brasil vai muito, mas muito além do que está escrito lá no registro do cartório, viu? Hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas ferramentas legais, que são essenciais, que funcionam como verdadeiros escudos para o seu patrimônio. E acredite, elas podem fazer toda a diferença quando a situação aperta. Imagina só essa cena. O imóvel que você deu um duro danado para conseguir, de repente está ameaçado por uma dívida que nem a sua. Parece uma baita injustiça, né? E muitas vezes é. Mas olha, a boa notícia é que a lei brasileira tem caminhos bem claros para se defender. E a gente vai te mostrar exatamente quais são eles. O nosso roteiro de hoje é, na verdade, um verdadeiro arsenal de defesa. Primeiro a gente vai ver como proteger o imóvel. Depois, vamos analisar o poder de uma decisão judicial que é a chave. Em seguida, vamos desmistificar a usucapião e, para fechar, mostrar como a simples posse do imóvel pode ser a sua melhor defesa. Vamos lá? Certo. Vamos ao primeiro item. A principal ferramenta de proteção que a gente tem funciona como um escudo legal. E ele serve para quem, mesmo sem ter nada a ver com o processo na justiça, acaba tendo seu patrimônio ameaçado por ele. O nome dessa ferramenta é embargos de terceiro. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. É uma ação em que a pessoa chega para o juiz e diz: "Ei, esse bem é meu, eu não tenho nada a ver com essa dívida, então ele não pode ser usado para pagá-la." É a defesa perfeita para quem é pego de surpresa por uma ordem de penhora, sabe? Quando a justiça bloqueia um bem para garantir o pagamento de uma dívida. E quem é que pode acionar esse escudo? Basicamente, qualquer pessoa que seja a verdadeira dona ou possuidora do bem. E um dos casos mais importantes, como a gente vê aqui, é o do cônjuge ou companheiro. Essa pessoa pode usar essa ação para proteger a sua parte no patrimônio do casal, a famosa meação, de uma dívida que era só da outra parte. Isso é fundamental. Agora, vamos para o que pode ser uma verdadeira virada de jogo quando o assunto é embargos de terceiro. É um entendimento já consolidado dos nossos tribunais que protege a realidade dos fatos e não só o que está no papel. E aí surge aquela dúvida clássica, né? E quem comprou um imóvel, tem um contrato de gaveta, mas por algum motivo nunca registrou em cartório? Essa pessoa ficaria desprotegida? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E a resposta está aqui, na súmula 84 do STJ. Uma súmula, para a gente simplificar, é como uma regra de ouro dos tribunais, um entendimento que serve de guia. E essa aqui é claríssima. Você pode, sim, defender sua posse com um compromisso de compra e venda, mesmo que ele não tenha registro. Pensa no que isso significa. A justiça está valorizando a realidade, a posse de boa-fé, acima da burocracia do cartório. Isso muda tudo. Então, o ponto central é esse. A súmula 84 dá valor à situação real. Se existe um contrato e a pessoa tem a posse de boa-fé do imóvel, a falta daquele registro formal não vai impedir a defesa do patrimônio. É o fato que importa. Agora, vamos para outra ferramenta poderosíssima, a usucapião. É um tema que, nossa, é cercado de mitos, mas na prática pode ser bem mais acessível do que se imagina. Vamos quebrar algumas dessas ideias agora. Olha só que interessante esse slide. Ele quebra um grande obstáculo que muita gente pensa que existe. Achar que precisa da planta do imóvel em mãos para poder começar uma ação de usucapião. Isso é um mito. A lei permite que esse documento seja providenciado e juntado ao processo depois que ele já começou, ou seja, não trava o início de tudo. E tem outro ponto sobre o processo que é importantíssimo: o tempo. O prazo de posse que a lei exige não precisa estar completo quando a ação começa, sabia? Ele pode se completar durante o andamento do processo. Isso quer dizer que o tempo que a ação leva para ser julgada conta a seu favor. É uma ajuda e tanto. E a usucapião não serve só para adquirir a propriedade. Não mesmo. Ela também é uma matéria de defesa extremamente poderosa. Vamos entender como é que isso funciona. E assim como no outro caso, a gente tem uma súmula para nos guiar. Dessa vez, do Supremo Tribunal Federal, o STF. A súmula 237 é curta, grossa e direta. A usucapião pode ser usada como argumento de defesa. Ponto. A aplicação prática disso é simplesmente genial. Imagina que alguém entra com uma ação para tomar um imóvel de volta. Se a pessoa que está na posse já cumpriu todos os requisitos da usucapião, como o tempo, ela pode usar isso como defesa para impedir a devolução. É uma inversão de papéis muito, muito estratégica. Então, resumindo o nosso kit de ferramentas de hoje, a gente tem os embargos de terceiro, que é aquele grande escudo para proteger a posse e que vale até sem registro, graças à súmula 84. E temos a usucapião, a chave para transformar o tempo em
propriedade, com processo flexível e que também funciona como uma baita linha de defesa, como nos diz a súmula 237. O que fica bem claro é que no direito imobiliário brasileiro, a realidade da posse muitas vezes fala mais alto que o papel. Conhecer essas ferramentas é, sem dúvida, o primeiro passo. A grande questão que fica não é só o que o registro diz, mas sim como provar a história que se construiu com aquele imóvel. Pense nisso.